Ele é de uma organização centenária que trabalha na área do desenvolvimento humano e entendeu que o grande desafio no século XXI seria não só o seu trabalho, que já é consolidado em todas as perspectivas dos direitos humanos, mas, fundamentalmente, ampliar a questão da cultura, da acessibilidade e da formação do indivíduo em sociedade. Cultura é também componente de transformação, é componente de independência e, portanto, esse foi o olhar sensível que a Unibis entendeu para o século XXI. Quero me dizer que estou extremamente honrado por esse convite e dizer que esse projeto História Contada nasceu de uma conversa que Mona e eu tivemos lá no período de planejamento, onde nós podíamos contribuir para o grande legado que a comunidade judaica tem dado para a nossa cidade. E esse projeto, então, ele vem mensalmente entrevistando diversos protagonistas comunitários que têm atuado nos diversos setores da nossa cidade, e com isso esse material todo é documentado e depois é compartilhado com o Museu Judaico, o antigo Arquivo Histórico Judaico. Então, para nós, é um trabalho de memória, é um trabalho de história que cristaliza e emblematiza um pouco da nossa contribuição junto ao papel protagonista que a comunidade tem na cidade de São Paulo. Mona, só como curiosidade, nós já tivemos 27 encontros aqui. E esse é o nosso 27º encontro com o Eli Horn. Eli, eu queria te agradecer imensamente a sua generosidade por ter aceitado esse convite para celebrar o nosso 3º aniversário. O bolo está aqui, compartilhado. Então, são todas essas velas maravilhosas que iluminam essa noite. Obrigado a todos. E, Mona, obrigado. Obrigada, Bruno. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Eli. Uma grande honra ter você aqui nos 3 anos do História Contada. Há bastante tempo eu queria te entrevistar. A gente já fez algumas entrevistas, enfim, todas foram muito interessantes. Elas podem ser encontradas, além do Arquivo Judaico, no YouTube, na página da Unibis e na minha página. Gente como Boris Casoy, como a Maiana Zatz, que está aqui, na primeira fila, obrigado pela presença, Maiana, o Isaías Hall, que foi do Instituto Butantan, uma honra ter você aqui também, te entrevistei tantas vezes pela TV Globo, pela TV Cultura, e vocês encontram, não vou falar os outros nomes, assim vocês têm curiosidade de acessar a página da Unibis para as entrevistas. Tem Boris Casoy, tem Didi Wagner, tem Beni Novak, Rita Lobo, Sérgio Simon, um dos maiores oncologistas do país, André Sturmi, secretário de Cultura. Muita gente legal, Eli. Mas você tem tanta história para contar que, quando eu estava fazendo o seu roteiro, tive até dificuldade, porque a gente tem muita coisa para falar. O Eli Horn é conhecido, ficou conhecido por ter uma das maiores construtoras do país, a Cyrela, mas nos últimos anos se dedica a causas mais nobres, como convencer outros empresários a serem filântropos como ele, através do Giving Pledge. A gente vai falar disso, a gente vai falar também do Instituto Liberta, um instituto criado pelo Eli, pela Cyrela, para o combate à prostituição infantil e todas as áreas da Cyrela, da sua trajetória profissional, mas vamos começar pelas suas origens, porque o História Contada mostra de onde vieram os imigrantes. Você sabe, não sabe? Não, eu sei, mas quem está aqui não sabe, o público da internet que nos vê não sabe, então vamos lá, eu sei porque você é de Alepo, da mesma cidade que minha mãe. Mas vamos lá, Eli, você chegou com que idade aqui no Brasil? Nasci em Alepo em 1954, saí de lá com 6 meses, fiquei no Líbano até 10 anos, Itália até 11 e Brasil desde 55. Você chegou no Brasil vindo da Itália, então provavelmente de navio? Só de navio, na 4ª classe, lá embaixo do porão. Na 4ª classe, eu acho que teu microfone está... Alguém pode... Na 4ª classe do barco, lá embaixo. E você se lembra de alguma coisa dessa viagem? Me lembro do porão. Como é que era o porão? 8 num quarto, banheiro lá fora, assim por diante. Seus irmãos vieram todos? Todo mundo junto. Quantas? Meu irmão e meu pai vieram antes, minha mãe e nós
4 viemos depois. Eu queria dizer uma coisa que eu esqueci. Nesse projeto História Contada, a plateia participa. A qualquer momento, vocês podem fazer uma pergunta, só levantar a mão, dar o seu nome e, de preferência, como tem muita gente, a gente está ali hoje com a casa lotada. Acho que é a maior lotação que a gente já teve. As mulheres têm preferência nas perguntas. As mulheres... Olha aí, meninas, vamos lá. A professora Maiana vai inaugurar a fila. Então, a qualquer momento dessa entrevista, a gente vai começar, então, por essa parte da família, na Síria, o início, e depois a gente vai para a trajetória da Cirela também, e a Plataforma do Bem, e as outras áreas de atuação, porque a Cirela agora é um grupo hoje muito maior, que atua na saúde, tem planos para ir para a educação, enfim, como eu te disse, são tantas coisas que a gente tem até dificuldade de roteirizar, então vamos começar pelas origens. De Alepo, do Líbano, você lembra de alguma coisa? Sua família? Alepo não lembro nada, tinha 6 meses. Líbano, lembro onde eu morava, em o colégio. A Itália, ficava na casa da minha irmã, 1 ano, me lembro, Milão. No Brasil, desde 55, me lembro também. E nos seus pais faziam o quê na Síria? Meu pai fazia textil na Síria. Ele, infelizmente, faliu em 54, 53. Ficamos a 0. Vieram para o Brasil a 0? A 0 absoluto. A passagem foi paga pela família, pela minha irmã, pelo meu cunhado, pelos meus primos. E ficamos muito tempo sem nada no bolso. E sem nada para comer, inclusive. Sem nada para comer? Não tinha dinheiro. Aqui no Brasil, já? Aqui no Brasil. E aí, como vocês começaram aqui no Brasil? Quem que ajudou? A família ajudou meu pai, que fez algum dinheiro com aquilo que lhe foi dado para ele. E quando morreu, tinha mais ou menos $500 mil, doou tudo à caridade. Seu pai doou tudo para a caridade? Aí me deu uma lição maravilhosa. O que fazer com dinheiro? Eu comecei com 19 anos comprando e vendendo apartamentos sem dinheiro. O apartamento valia mais ou menos $10 mil. Eu pagava $1.000 de sinal emprestado, 3 mil daqui 90 dias a pagar e 6 mil em 36 meses com juros sem correção. Tinha a obrigação de vender o apartamento em 90 dias para pagar a prestação seguinte. Fiz isso 100 vezes, mais ou menos. Fiz um pequeno capital. Depois comecei a fazer a mesma coisa com terrenos, comprando e vendendo terrenos sem dinheiro. Pegava um terreno, pagava o sinal, permutava o terreno com o consultor, pegava apartamentos dele no papel, vendia os apartamentos para ele de novo, pegava um promissório, descontava no banco, pagava ao banco. Tô tonta, Eli. Eu consigo fazer isso hoje? Eu consigo comprar um apartamento sem dinheiro, pagar uma primeira prestação e depois só pagar mais para frente e vender no meio do caminho? Na época não havia correção monetária. Na época? Não havia correção monetária. Havia inflação sem correção. Aí, aos 27 anos, já tinha feito um bom capital, muito bom capital. Comecei a construir. Meu irmão não quis construir comigo, então a gente separou. O Joe. Eu também era sócio em pequena participação. Aí houve separação. Eu não quis me separar. Ele que quis, o Joe. Comecei a construir em 76 e fiquei construindo até agora. Agora, você falou que logo depois de comprar terrenos, dos apartamentos, você comprava terrenos. Hoje em dia a gente sabe que com Google Earth é super fácil de você achar terrenos vazios. Não é super fácil nada. Não? Não, tem que negociar. Tem que negociar lote por lote. É muito difícil. Assim, eu imagino que a compra muito difícil. A compra, mas a localização. Como que você descobria, numa era que não tinha GPS, Google Earth, os terrenos? Eu namorava à noite e saía com minha namorada ver terrenos. E domingo era o dia inteiro vendo terrenos. Quem era essa namorada? Várias, não me lembro o nome. Mas a Suzy, com quem você casou, que é uma chilena, ela também te ajudava a comprar terrenos. Eu ouvi essa história. Não ajudava não, porque ela morava no Chile. Não, mas alguém me disse que quando ela veio aqui, ela casou com você, ela tinha um faro incrível para compra de terrenos. É verdade? Que é verdade ou mentira? Não sei, estou te perguntando. Fica na dúvida. Que pena que ela não está aqui. Ela está aqui, não? Não, está aqui, está com os netos. Ah, tá. Alguém gostaria de fazer uma pergunta nesse momento da entrevista? Não, então continuamos. Eli, em relação aos seus estudos,
Você teve formação no Colégio Francês, o Lycée Pasteur. Fiz até o terceiro colegial no Lycée Pasteur, depois comecei a trabalhar. Um amigo meu fez Direito, quis copiar ele só, fiz Direito também no Mackenzie. No Mackenzie. Só que eu, há 5 anos, nunca assisti às aulas depois do recreio. Não? Eu era meio playboy. Ah. Eu passava o tempo no recreio, depois ia para trabalhar. Uma piada, no exame, no último ano, eu não sabia, tinha exame de Direito Penal, nunca tinha aberto o livro. E aí? Aí o professor deu um exame, eu não sabia nada. Aí teve pena de mim, permitiu copiar, não sabia onde copiar. Aí permitiu que eu copiasse da minha amiga, da minha vizinha. Copiei o que ela escreveu, passei de ano. No ano que eu me formei em Direito, foi o único ano da história do exame, da ordem, que não houve exame da ordem, senão não ia passar. Que sorte! Mas nunca exerci também Direito. Não gosto do Direito, aliás. Uhum. Estudei para ter cultura, não gosto do Direito. Para ter uma formação. Falar em cultura, a gente falou que você fez o Colégio Francês, a gente sabe que tanto na Síria quanto no Líbano os colégios bons internacionais eram os franceses. Você, naquela época, não quis estudar numa escola judaica, a gente sabe que você é muito religioso. Não era tão religioso. Não era, foi ficando. Foi ficando. Essa religiosidade que eu te conheço há bastante tempo, mas não profundamente. Mas uma coisa que se ouvia... Que pena. Uma coisa que se ouvia em relação, além da história do terreno da Suzy, é que você acordava muito cedo, antes de ir para Cirela, para estudar Cabala e estudar religião. Cabala não é complicado. Ninguém faz Cabala, ninguém sabe Cabala, é tudo mentira, só tem charlatães. A maioria são charlatães. Cabala, houve no Brasil um cabalista puro que se deve a Rabino Ber. Morreu faz tempo e depois dele não houve nunca mais ninguém. O resto da conversa. Mas você estudava com quem religião? Estava com Israel, aulas por telefone. Por telefone? Isso a partir de que idade? Eu, até 27 anos, nunca tinha lido um livro de judaísmo. Você acredita? Não acredito. Acredita, então. E aí você começou a ter essas aulas diariamente, estudava... Quase diariamente, e fora sábado eu leio o dia inteiro, não saio de casa, então eu leio muito. E uma questão de interesse. Na hora que eu decidi ser judeu, continuar o judaísmo, quis saber o que é ser judeu, o que é Deus, o que é judaísmo, o que é missão, o que é alma, o que é terra, o que é eternidade, etc. Então, no fim, cheguei à conclusão que Deus existe, que a minha missão nesse mundo é ser judeu, já nasci judeu, ser homem e fazer a minha missão, que é preservar o judaísmo e fazer o bem. Uhum. E a Tzedakah, que é o princípio de justiça social. E com doação, né? Também. Somente. Tzedakah... E com tempo também. Também, Tzedakah, a palavra de doação vem do tzadik, que é tzedek. Sábio, né? Não, vem de tzedek. Tzedek? Justiça. De justiça. Alguém gostaria de perguntar nesse momento? Então, a gente continua. Tem uns primos aqui religiosos que não querem fazer perguntas. Querem? Obrigada pela presença, tá vendo, Eli? Eles nunca vieram me ver em 3 anos e hoje eles estão aqui. Família me chama. Obrigada pela presença. Eli, vamos continuar. Então, essa religiosidade, entendo que foi a partir dos 27, 28 anos que você começou a cultivar, estudando... Eu era um pouco ateu naquela época. Eu não sabia se Deus existia, se era fetiche de madeira. Uhum. Então, Deus existe, não existe, Deus existe, não existe, até me convenceram que Deus existe. Foi Rabino Halper. Na hora que me convenci, passei a atuar como judeu. Cada vez mais e mais e mais. Uhum. Sabe o que é isso, kasher? Claro que kasher. Eu só soube disso aos 37 anos. Nunca sabia que havia queijo kasher. Meus filhos do Betinho me ensinaram. Não sabia. Shabbat, eu não respeitava Shabbat. Mas a Suzy, quando nós casamos, ela ia no cabeleireiro sábado. E para um judeu sírio, cabeleireiro sábado é muito pesado. Então, como castigo, entre aspas, não dançava à noite com ela nas festas. Como é que é? Desculpa. Não dançava com ela à noite nas festas. Não dançava com ela? Ela ia no cabeleireiro e você deixava... Sábado, se ela for, eu não dançava à noite. Calma. Aí eu trouxe um professor em casa para ensinar a ela e a mim. Um dia ela viajou sozinha no avião e o avião começou a mexer muito. Ela falou, caso chegue em sábado em São Paulo, vou passar a respeitar Shabbat.
Chegou, passou a respeitar. Ela me obrigou também a respeitar, porque eu não respeitava. Isso foi a partir de que idade? Éramos recém-casados, 31, 32. E aí os seus filhos vocês colocaram num colégio religioso? Eu quis no seu pastor francês, ela quis no Bettino, então ela ganhou. A mulher tem um papel Como importante sempre, na. sempre. E ela é Ashkenazi, ela não é Ashkenazi. sefaradi como você, né? Não, Ashkenazi como metade de você. É, eu sou metade. Isso que eu falei. Isso gerou algum conflito assim de cultura ou Gerou não? em função do berço. O pai dela passou por Auschwitz. Uhum. Mataram, queimaram o pai, a mãe, os 2 irmãos e a irmã. Foram gasificados no crematório de Auschwitz. Então, o pai passou a dar muito valor à família, teve 2 meninas, deu todo o amor do mundo possível. Nós, Sefaradim, tivemos 7 filhos e passamos por problemas financeiros. Então, é outra atenção, muito menos. Então, o nosso berço não é igual. Uhum. Até a gente, como chama, assentar os berços demorou um pouco de tempo. Mas faz parte da vida. E são porque, apesar de serem judeus, são culturas muito diferentes, né? Quando saí com ela a primeira vez, a segunda vez foi Mar del Plata. Comecei a falar de alma. Ela falou que ela pensou que fosse louco. Você começou a falar de alma? De cara. De cara? Ela pensou que fosse louco. Isso foi com que idade? 30. 30 anos. É porque eu gosto muito da parte mística, da parte alma, Deus, eternidade. Que no fim, estamos aqui na Terra para fazer o quê? Por que você existe, Mona? Por que eu existo? Para tentar fazer alguma coisa boa para mim, para alguém, para minha família, para dar exemplos, para... Sim, alguém te colocou na Terra, concorda? Meus pais. Não, Deus. Usou teus pais como utensílio. Uhum. Você é mulher, porque não é homem. Deus quis. Sim. Você é bonita. Deus quis. Você é inteligente. Deus quis. Mas por que você duvidava de Deus, então, naquele momento? Eu não acreditava em Deus. Então, O que eu posso fazer? essas perguntas todas que você... Vieram depois. A gente tem uma cientista aqui, que já passou pela História Contada, a Maiana Zatz. Depois eu gostaria até que você fizesse uma pergunta, Maiana, porque é muito interessante, né? Os judeus são um povo do livro, da cultura, da ciência, mas os religiosos duvidam da ciência, né? Não duvido. Você não duvida? Ser religioso ignorante, religioso não ignorante. Qual é o valor que você dá para a ciência? É muito importante a ciência. A Cabala e a ciência vão juntas. Uhum. Big Bang. O que se fala na Cabala? Deus criou um ponto, foi uma linha e o mundo começou a existir. Na ciência, no Big Bang, é a mesma coisa. A ciência e a Cabala vão juntas, são paralelas. Uhum. Quem era esse rabino que você disse? Rabino Ber. Que era ele Morreu faz muito tempo. já morreu. E depois que ele morreu, você estudava com quem? Não, com ele não estudava, eu perguntava. Eu ia lá cada 2 semanas fazer as perguntas de comportamento. Vou te dar um exemplo pequeno. Uhum. Ele era gigante. Eu estava perdendo uma especulação na bolsa, 2 posições. Uma se abriu em relação à outra e o prejuízo foi enorme. Me senti muito mal. Fui lá falar com ele. Rabino, eu me sinto muito mal. Estou perdendo muito dinheiro. Para ganhar dinheiro na construção me leva muito tempo. Para perder na especulação, minutos. O que eu faço? Ele falou, dobra a tua posição. Rabino, como eu posso dobrar? Me sinto mal, estou perdendo muito dinheiro. Falou, ou você vem aqui fazer o que eu te peço, ou senão você não vem e faz o que você quer. Me obrigou a apostar o dobro. Em vez de perder uma fortuna, ganhei 8%. Isso sim é um rabino que se deve. Puxa vida, mas e outras pessoas seguiam esse rabino também? Não sei. Foram abençoadas seguia, desse jeito? Eu seguia. Comigo, ele morreu faz tempo. Ele errou uma vez em 20 perguntas cruciais, errou uma vez só na vida comigo. Outro exemplo, eu não tinha dinheiro. Mais perto. Eu não tinha dinheiro para comprar um terreno à vista. Uhum. Então perguntei, ele falou, compra. Maravilha, como posso comprar? Compra. Comprei. No dia seguinte vendi tudo. 3 vezes. Como assim 3 vezes? 3 terrenos parecidos. Com a vista, era 3, 4 milhões de dólares à vista cada um. Comprei num dia, sem pagar nada, vendi tudo no dia seguinte. 3 vezes.
E esse rabino deixou uma instituição, algum legado, assim, algum Not sucessor? Not yet. Not yet, não deixou. Não. Eu acho que a Maiana quer fazer uma pergunta. Acho que tem que levantar o som. A gente se dedicar à ciência, e aqui nós temos um grande cientista também, que é o Zéias Rau, a gente dedicar a vida inteira à ciência. Você não acha que também pode ser um tipo de religiosidade? Não tem dúvida. Fazer o bem é para todo mundo. Cada um faz da sua maneira, como pode. E mesmo que a gente tenha um questionamento religioso, porque o cientista, ele é... Vamos dizer, a ideia da ciência é dizer a gente tem que provar tudo, né? A gente não pode acreditar em nada. Sabe qual é o problema do cientista? Ele duvida de Deus sem saber o que é Deus. Se ele aprendesse o que é Deus, talvez ele teria um pouco mais de fé. Não é de... Um minuto. Você aprendeu medicina. Demorou quantos anos na faculdade? Eu fiz biologia, não fiz medicina. Biologia. Demorou quantos anos? 10? Até me formar de doutorado e pós-doutorado, muitos anos. Quantas aulas de Deus você teve na tua vida? Nenhuma. Então, está explicado. Tá bom. O problema é que as pessoas duvidam sem entender, sem saber o que é. Para você duvidar de alguma coisa, precisa aprender o que é. Repito, eu era ateu, fiquei judeu crente em função de provas, em função de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 40, 50 provas. Não foi, demorou anos para eu ser crente. Na hora que eu sou crente, acredito e faço exatamente o que Deus quer de mim, o que eu acho que Ele quer de mim. Não, eu acho isso ótimo. Eu realmente admiro isso. Eu te dou aula se você quiser. E respeito. Se me dá de biologia, te dou de... Tá ótimo, vai ser um prazer enorme. Eu queria fazer uma outra pergunta. Uma vez eu tive uma discussão com o Rabino Halpert. E ele disse que ele acha que uma pessoa que não é religiosa não pode ser ética. Você concorda com isso? Não concordo. Ai, que bom. Tem gente ética não religiosa. Tá ótimo. Agora, a pessoa religiosa tem que ser ética. E se não é ética, é um bandido. Concordo. Tá. Mas você pode... rabino que faz algo errado é um... Ele faz Hilul Hashem, ele desseca o nome de Deus. É terrível. É um mau exemplo. Se é rabino, tem que ser um exemplo. Se não é exemplo, então ele escolheu uma profissão. Que bom que a gente, pelo menos, pense igual nisso. Né? Alguém quer fazer uma pergunta? Por favor. Então, se apresenta, por favor, e faça. Bom te ver aqui, Eli. Seu nome? Silvio Bant. Eli, qual é o valor que você dá à cultura universal ou judaica não religiosa? Muito. Cultura é cultura. Aliás, os rabinos da Idade Média, Sefaradim, todos tinham profissão e trabalham ao mesmo tempo. Não estudavam o dia inteiro, trabalhavam e estudavam. E muitos deles eram cientistas. Afastar a ciência e a cultura do judaísmo é um grande erro. Muito grande. E não é judaísmo tampouco. Isso não é judaísmo. Os seus filhos são tão religiosos quanto você e a Mais Suzy? do que eu, porque eles estudaram de criança, que eu não estudei. Eles fizeram um yeshiva, os três. Eles foram em yeshiva. E você tem um sobrinho, que era meu amigo, o Rafi, que montou uma das yeshivot, que são as escolas religiosas. Porque ele passou por Entebbe. Decidiu que, se fosse salvo em Entebbe, ia ser rabino. Então... Sim. Ele trazia um tamanco holandês para mim, de Israel. Eu te contei isso aquele dia na entrevista no escritório. A gente era tão amigo assim, que ele estava me trazendo um tamanco. Você parece muito mais jovem. Do que ele? Mas quero te agradar. Obrigada. Eli, vamos ir para essa parte da filantropia, né? Primeiro, recentemente, acho que, se não me engano, foi no começo desse ano, você participou do LIDE, aquele grande encontro do João Dória com empresários, para convencê-los a fazer a mesma coisa que você fez, ou seja, aderir ao Giving Pledge, que é essa associação de Bill Gates, não? Não me consta isso. Não, você
tentou convencê-los a doar parte de sua fortuna, não? Tentei algumas pessoas, não na Lide. Ah, então, não sei se uma das matérias que a gente leu dizia que foi no Lide. Jornalistas falam muito. Jornalistas inventam, né? Inventam muito. Então, o que Eu você... tento convencer algumas pessoas a doar. Tento, até agora não consegui, mas vou conseguir. Então, mas o que eu queria te perguntar, especialmente no Lide, que deve ter sido difícil para você falar, porque você era uma pessoa que não dava muitas entrevistas, que não se apresentava, estava sempre tocando o seu negócio, fazendo muita caridade já de muito tempo, já há várias décadas. Você é um dos maiores doadores da comunidade judaica, e não só da comunidade judaica, também para outras entidades, inclusive aqui da Unibis grande, a Unibis Social, e também da Unibis Cultural. E me diz que vai apoiar o projeto História Contada, que eu fiquei muito feliz também. Mas o que você falou lá naquele evento com os empresários? Qual foi o speech? Não lembro. Não? O pouco que eu lembro é falei do bem, mas detalhes não lembro. Da plataforma do bem, talvez? Não tinha ainda. Ah, não a plataforma do bem é algo recente, tem 1 ano, 6 meses. Então, vamos falar da plataforma do bem. Recentemente estávamos na sua casa então, com o seguinte, a senadora... Depois de abrir a Liberta, que é um combate à prostituição infantil, no Brasil, eu falei, tem 500 mil meninas abusadas, prostituídas, violentadas, e nós somos todos responsáveis por elas, que a gente queira ou não. Nossa passividade é criminosa. Então, decidi, junto com os amigos, a tomar conta desse assunto. E estamos indo bem, conscientizando o Brasil desse problema. Fizemos fórum na Folha, foi aqui no Teatro Unibis, se não me engano. Tem uma campanha protagonizada pela Xuxa. Tem uma campanha pela Xuxa, tem por outras também. Tem filmes na televisão, no rádio, nas revistas, e vai demorar 10 anos. Mas esse problema da prostituição infantil, ele não acontece porque as famílias, as mães, precisam de dinheiro para suas famílias e elas aceitam que suas filhas e empurram as filhas para a prostituição? Ou seja, não é um problema relacionado à pobreza do Nenhuma Brasil? mãe sem consciência faria que a filha se prostituísse, sem consciência. Mas não tem que acabar com a pobreza primeiro? Então, primeiro precisa começar conscientizando. Segundo lugar, achar o dinheiro para resolver o problema de 200 mil famílias. De pouco a pouco, não dá para fazer milagres. Começamos com a conscientização. Segundo passo é achar recursos. Temos hoje até 2 senadores, uma Ana Amélia, Ana Amélia, Brasília, que agora, e mais eu que vice, vai ser agora vice. será vice do E mais Alckmin. deputados que vão ajudar a mudar as leis em favor das menos mais necessitadas. É um problema grande. A prostituição é um problema crasso, gigante, e temos que ir devagar e não desistir. Inclusive, tem o problema do turismo sexual, que as pessoas vêm para o Nordeste para ter relações com meninas jovens. Quando você não consegue cortar o bolo, o bife, você precisa cortar um pedaço para comer. Devagar vamos chegar lá. O negócio é começar. Em função do combate à prostituição, decidimos fazer 10 ONG, que é cultura de doar, primeira infância, educação, pobreza e favelas, civismo na política, ética na política, meio ambiente. Tem mais 2. Isso. Um minuto. A ideia é que cada ONG tenha um embaixador, um dono, que vai ser uma pessoa forte que vai dirigir essa ONG, e as 11 ONGs juntas vão fazer um estardalhaço no Brasil em termos de barulho. Nossa meta, nosso sucesso é conscientizar o povo, as pessoas endinheiradas, fazer o bem. Queremos dobrar o PIB social do país de 0,2 para 0,4. Então. Tem gente importante na causa, muito importante. Quem são os empresários que você Ainda já não posso falar os nomes. Não? Daqui a um mês. Eu descobri, fiquei sabendo agora, que para você fazer doação para pesquisa ou para filantropia, em vez de ter incentivo fiscal, como existe nos Estados Unidos, ainda você tem que pagar uma porcentagem de imposto de renda. Pelo menos para pesquisa eu soube disso. Que uma pessoa, eu conversei com o casal Moreira Salles, que fizeram o Instituto Serra Pilheira para pesquisa, doaram centenas de milhões, e ainda tiveram que pagar 4% de imposto para o governo para doar esse dinheiro. Se a entidade filantrópica é reconhecida, não paga 4%. Só filantrópica, mas para pesquisa ou para ensino? Pesquisa não sei. Para filantropia, se é reconhecida pelo governo, não paga 4%. Não paga.
Bom, mas eu acho que isso teria que ser uma batalha importante de reverter isso, essa legislação. Tem que ter a ver incentivo fiscal. Em Brasília tem um pedido nosso para mudar essa lei. Existe um pedido? Existe. Tá. O fato da senadora Ana Amélia ter agora sido escolhida, definido essa tarde como vice do ex-governador Alckmin, é uma coisa que você acha que pode ajudar a causa? Muito, porque ela é muito boa. Ela está bem consciente, né, da plataforma. Eu lembro aquele dia a gente estava vendo os papéis, porque a plataforma do bem é algo que começou a ser desenvolvido agora. Eu vou contar como eu conheci, acho que é importante. Eu estava em Brasília jantando na casa de um deputado e eu falei do bem, como sempre, faço o meu comercial. Aí uma pessoa levanta, uma mulher fala: Eli, desculpe te ferir mentalmente. Eu não sabia que você era do bem. Pensei que você fosse presunçoso, orgulhoso, vaidoso. Vejo que você faz o bem, que você não é nada disso. Chorou, me deu um beijo. Ficamos amigos. Era ela. Era ela. Senadora Ana Amélia. Também chorei, também deu um beijo. E quem eram os outros pessoal da deputados? Arthur Maia. Arthur Maia, ela, um Cury, que é do bem. Uhum. Um Ferraço, acho o senador do bem. Pessoal de Israel, da Karen Isod, tem várias pessoas. Uhum. Bom, eu queria que você explicasse agora, você não pode falar o nome dos empresários, que pena. Eu pensei que queria te perguntar com quem você já tinha falado e como você tinha... Daqui a um mês você me convida, eu te dou os nomes. Bruno, vai ter refação. Second chance. Bom, mas como você os convence, então? Qual é a argumentação para que eles... Falo da alma, da eternidade de Deus, da missão na Terra, da pobreza na eternidade se alguém não faz o bem. Se alguém pode fazer e não faz, se é egoísta e não é dinheiro, se é escravo do dinheiro, em vez de ser dono do dinheiro, então ele vai pagar caro lá em cima, na justiça eterna. Pode ser que não seja muito cool o que eu estou falando, mas eu acho que é verdade. E é verdade, porque Deus só faz coisa perfeita em termos de justiça. Não é normal que um cara milionário gaste Porsche, carros, e barcos e aviões e não faça nada em termos de bem. Com certeza a pessoa vai ter a pagar por isso. As matérias dizem que você já doou 60%. Prometi doar 60%, já doei 20%, falta 40%. 20%, falta 40%. Como reagiram seus filhos e sua esposa a isso? Eu falei lá dentro, gostaram muito, papai, faça isso em vida, não na morte. Sim? Achei uma resposta maravilhosa. Maravilhoso. Muito lindo. E lá no Giving Pledge, nos Estados Unidos, é essa porcentagem ou é menos? A média, mínimo 50%, máximo 99,9%. Que muita gente americana faz isso, 99%. Sério? Sério. O Brasil não tem a cultura de doar, nem para pequenas causas. Infelizmente. Você tem... Quem sabe a tua missão vai ser conscientizar as pessoas. Você nunca sabe. Sim. A minha também é. Eu acho que as pessoas acabam se conscientizando. Hoje, à tarde, veio uma pessoa importante. Convidei ele para assumir uma embaixada do bem. Quem ele era? Vai aceitar. Não posso falar. Ele vai aceitar. Vai aceitar porque tem consciência, é católico religioso, convicto de Deus, convicto do bem, convicto da eternidade. Então, é muito fácil falar com alguém que está convicto de Deus. Quem não está convicto de Deus é outro assunto, é muito mais complicado. Você acha, no seu caso, já vi algumas declarações de que a caridade, a filantropia é o passaporte para a vida eterna? Com certeza. Quando eu te perguntei por que você está aqui, por que você é mulher, por que você nasceu, você tem uma missão a fazer. Cada um sabe a sua missão. Se você não faz a sua missão, não faz o que Deus espera, você volta. Um ciclo de vezes. Depois não volta mais. E você fica com aquilo que você fez na eternidade. Não tem mais mudança. Uma coisa importante. Quando um pai morre, uma mãe morre, eles sobem no céu, num ponto X. Cada um tem um ponto de 1 a 10, não sei quanto. Eles só conseguem subir mais se os filhos ajudarem no mundo e fazendo o bem. Então, mais uma razão para fazer o bem. Ajudar os pais mortos a subirem lá em cima.
Se você perguntar por que isso é verdade, você que tem Deus. Sim. Por quê? Porque eu acredito. É uma coisa interna. Bom, eu tive várias provas. Então, o cabalista é uma prova, o outro cabalista é outra prova. O seu sucesso, o sucesso da Cyrela é uma prova? É um teste. Não sei se eu te falei, em 2005 eu fiz a IPO. A ação subiu no ano 30 vezes. Sim. É meu mérito? Não. É um teste de Deus, para ver se eu ia corresponder. Uhum. Tudo que acontece conosco é teste. Não tem nada que não seja teste. A única opção que nós temos é fazer um teste bom, um teste mau. O resto não temos poder. Falei de você. Você é mulher, nasceu da tua mãe e do teu pai, é decreto. No Brasil, decreto. Mulher bonita, decreto. Inteligente, é decreto. Você não tem nenhum mérito. Inteligente, é decreto. A única opção tua é fazer o bem ou o mal com aquilo que você tem. Nada a mais. O resto é conversa. É assim por dentro para todo mundo. Nós não temos poder nenhum. Quer voar? Eu quero voar. Posso voar? Vou morrer. Então eu não tenho opção. Um burro, um cara que nasceu burro, é culpa dele? Não. Deus quis que ele fosse burro. Sim. E alguém inteligente, Deus quis que fosse inteligente. Tua missão é mulher, é fazer ser um ser humano como mulher, fazer a tua missão como mulher. A minha como homem. A minha como homem, como judeu, como empresário, fazer o bem e tentar fazer a minha missão, que é tentar ajudar mais pessoas a fazer o bem também. Convencimento. Não adianta fazer sozinho, aí é egoísmo. Você tem que fazer o bem e fazer os outros fazer o bem. Compartilhar. Eu acho que o Bruno queria fazer uma pergunta. Você tinha feito um sinal, uma hora aí? Ao microfone para aproximar. Bom, temos muitas perguntas aqui na plateia, então deixa eu ver quem que quer perguntar. Você. Bom, então vamos pela ordem. Você se apresenta, por favor, e fala em alto e bom som a pergunta. Você de azul. Eu estou com o microfone. Ah, está aqui atrás. Oi, Mona, a uva. A uva Flint. Levanta a uva, que você está muito escondida aqui. Estou aqui no fundão. Boa noite a todos. Eu gostaria de dirigir uma pergunta. Uma ocasião, o Rabino Alperen esteve na Unibis dando uma palestra para os nossos idosos. E uma das senhoras, muito humildemente, perguntou ao Rabino: Rabino, por que tantas pessoas alcançam a riqueza e por que tantas pessoas na nossa comunidade estão tão empobrecidas, tão pobres? E o Rabino respondeu: algumas pessoas recebem de Hashem essa dádiva, essa possibilidade de ajudar os menos favorecidos. E essas pessoas são iluminadas e são pessoas muito especiais, que são escolhidas por Hashem. E as outras pessoas que são mais humildes e são as pessoas que precisam dela, precisam entender que essas pessoas vão ajudá-las. Essa foi a resposta do Rabino Alperen. A senhora disse: por que eu não estou no time do lado de lá, estou no time do lado de cá? Ele disse: você tem que aguardar. Você tem que aguardar o que é para você está reservado. O que você acha dessa afirmação? Não concordo com essa afirmação. É o seguinte: Deus, sendo perfeito e justo, só pode fazer perfeição e justiça. Só que a justiça dele vem em etapas, vem por ciclos e vem por encarnações. No todo, só pode ter justiça perfeita. Não pode ser que eu tenha vantagem e você desvantagem e vice-versa. Impossível. Deus não joga dados. Deus, por ser Deus, faz tudo direitinho. Se alguém for rico, vai ser pobre. Se alguém for mau, vai ser bom. Vai ter todas as opções possíveis de ser testado. No todo, ele todo mundo vai ter chances iguais. Em tudo. Senão, Deus não é Deus. Você acha que você é da maneira que é uma pessoa tão sensível às causas, porque você teve uma infância pobre, veio naquele porão, e chegou e começou do nada, ou porque você é religioso? Minha mãe estava grávida, de 7 meses. Diz ela que veio o profeta Elias da noite e falou para ela que ia ter um menino, chamar ele do nome dele e ia fazer ela feliz. Nasceu um menino, chamou ele de Eli, mas não fez ela feliz. Quando ela morreu, eu senti o problema da minha missão, fazer minha mãe feliz. Mais tarde, eu já falei que quando ela morre, ela está lá em cima, num ponto X. Eu posso fazer ela subir de ponto X para Y e assim por diante.
Comecei a pensar muito no bem e fazer mais o bem. Minha missão. O dinheiro não é fundamental. Cada um usa as armas que tem. Por ter sido pobre, claro que eu tive mais perseverança do que outros para trabalhar. Trabalhava 6 dias por semana, 14 horas por dia, 40 anos seguidos. Sou muito focado. Mas eu devo ter sido também pobre em outra encarnação, com certeza. Imagino. Eu só acho que Deus faz as coisas perfeitas. Deus não faz injustiças, cada um tem direito a tudo. Para poder ser justo, cada um vai ser igual ao outro. No tempo. Acho que está clara a mensagem. Por que você disse que a sua mãe, quando você nasceu, não ficou feliz? Como é que isso é possível? Eu não falei que eu não a fiz feliz. Por que não? Porque era meu rebelde. Será? Uma vez eu tenho que olhar na mesa, eu falei, minha mãe fala de filosofia, fala, não me dá dor de cabeça. Que idade você tinha? 28, 27. Eu era rebelde um pouco. Para ter uma ideia, quando eu fiz um dinheiro fácil e rápido, fui na tela com um amigo meu, compramos 30 calças cada um, de 30 cores diferentes. Camisas também de cores diferentes. Ia no colégio, no Mackenzie, com paletó amarelo. Nossa! Tinha um Puma conversível de cor roxa. Quase um playboy, então. Era meu playboy. Inacreditável. Dei valor à minha mãe quando ela morreu. E meu pai também. Ele foi uma figura inspiradora para você. Você Muito. acha que você está conseguindo ser um líder inspirador para muita gente nessa causa da caridade? Não penso ser líder. Penso que as pessoas recebam a mensagem do bem. Uma figura inspiradora. Se eu sou líder ou não importa. Isso é um detalhe. É somente a vaidade. Ser uma inspiração, eu digo. Também não. É importante dar mensagem. Se eu não dou mensagem, eu sou um covarde. Como que é a sua rotina? Você continua indo para a Cyrela porque você passou para os seus filhos a administração. Houve golpe de poder. Golpe? Eles são rebeldes também, que nem você. Puxaram o pai. Fizeram um putsch, tomaram. Faz 6 anos, tive Parkinson. Quando descobri do Parkinson, comecei a pensar no futuro. Então, tenho 2 filhos grandes e um menor. Passei a presidência para eles. Passei na Cyrela, sou conselheiro, não sou executivo. Sou também do conselho da CCP, que é a firma de rendas, e tenho um family office financeiro, também sou conselheiro. Trabalho, gasto 3, 4 horas por dia nesse negócio. E gasto 7, 8 horas em caridade, em tzedakah, filantropia. Não quero me aposentar, detesto me aposentar, não quero ficar gagá, não quero ficar em casa, quero morrer produzindo. Você dá palpite ainda na empresa? Dou palpite mesmo que não aceita. Porque para você fazer uma transição, você tem que respeitar o sucessor. Se você interfere muito, não tem transição. E como que é isso? Como são 2 filhos, bom, tem um terceiro também, mas como que é a divisão ali na gestão? Um é bom em corte de custos, em RH, em finanças. Outro é bom na parte de criação, inspiração, incorporação. Os 2 se complementam, quando não brigam. A Cyrela é hoje a 2ª maior incorporadora do Brasil, não é isso? Parece. Quem é a primeira? MRV. MRV. E você decidiu entrar também em saúde, comprar hospitais? Na pessoa física, não na Cyrela. Não na Cyrela. E na área também de educação? Ou isso é um plano? Educação não tem. Estamos entrando no setor financeiro, na pessoa física também. No setor financeiro? Na pessoa física. Do Family Office, então. Family Office. Agora, o investimento em saúde, como é que ele é? São quantos hospitais, em quantos lugares? São 2 indo para 5. Por que esse investimento em saúde, Eli? Porque é um bom negócio. Pela longevidade das pessoas? Pela longevidade e pela possibilidade de comprar hospitais e fazer uma gerência melhor. Aonde vocês compraram? Campinas, Ribeirão Preto e logo mais em 3 cidades que eu não posso falar. Vai ter que ter outra entrevista, gente. Não é possível. Você volta aqui, Eli? Volto.
Depois dessas, são os empresários, que você vai me dar os nomes. Das cidades. As cidades, e vai lá saber que outros planos você não tem aí. Tem outras coisas que eu estou esquecendo de perguntar? Eu acho que o fundamental de hoje à noite é falar do bem, da missão. Acho que isso é muito importante. Aliás, a única coisa importante. Que mensagem vamos ter hoje à noite, depois de acabar a entrevista? Posso fazer uma pergunta? Sim, cadê? Eu. Ana Rosa. Então, eu já te entrevistei, eu sou Ana Rosa Reutenberg. Eu já fiz uma pergunta para você, eu gostaria, talvez o público tivesse curiosidade desse seu contato no Giving Pledge, que é uma instituição que foi criada em 2010 por Warren Buffett e o Bill Gates, onde eles criaram essa associação de que os multimilionários doassem parte de suas fortunas. E para o único brasileiro, o primeiro brasileiro, o grande exemplo é o Willy Horn, que se propôs a doar 60% da sua fortuna em vida. É o único brasileiro, É, né? O único brasileiro. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Ele provavelmente, né, Mona, vai ainda conseguir convencer outras pessoas a seguir esse exemplo e esse legado. Quase consigo 2, quase. Quando ele vier aqui, ele vai contar para você o resto. Quais são esses outros 2, né, Mona? Eli, você pode contar como foi esse seu encontro com essas personalidades tão importantes que a gente só conhece pela mídia, que é o Bill Gates e o Warren Buffett, que é considerado o americano mais rico do mundo. Como é que você chegou até eles? Como foi o encontro pessoal? Eu prometi essa doação faz 20 anos, não foi agora. Quando tinha 30 e pouco, 40 e pouco. Faz 4 anos, uma consultora, Pérez, de Miami, me perguntou se eu fazia parte do Giving Pledge. Falei, não. Falei, então vou te escrever. Me inscreva. Me escreveu. Mas como é que foi o seu encontro pessoal? Você se encontrou com eles? Vocês se encontram regularmente? Uma reunião anual que todo mundo vai, e há algumas reuniões trimestrais. Só vou na anual. Quando você vai na anual, você vê que você não é nada, porque lá eles dão muito mais em relativo e absoluto. A gente acha que faz muito. Lá você vê que você não faz nada. Na sua entrevista que eu li... Exatamente, me sinto anão. Exatamente. A palavra na entrevista que você deu na Folha, o título... Me sinto anão, é a palavra certa. Eu acho que você é um gigante. Você acha? Eu acho que sou anão. A gente tem uma outra pergunta lá atrás. Por favor, dá para passar o microfone ali e depois a gente volta aqui para frente. Da Gabriel Zeituni, da Unibis, ela aqui, tá? Quem que é a pessoa? Oi, Eli. Uma pergunta. Você falou agora que você está investindo em saúde porque é um bom negócio. E, por outro lado, você faz muita filantropia. O Brasil é um país que uma das piores coisas, além da violência, é a carência na saúde para o povo brasileiro de baixas rendas. Você pensou em alguma ideia de que esses hospitais pudessem ter uma veta social e pudessem contemplar uma parte da população que não tem acesso a uma boa saúde? Está escrito em Kemach, em Torá. Se não tem comida, não tem Torá. Se eu não ganho dinheiro, como você quer que eu pague? Não, mas calma, um minuto. Com certeza em saúde vai vir muito dinheiro. Precisa ganhar de algum lugar para pagar. Na plataforma do bem tem uns itens de saúde, que a ideia é melhorar a saúde no Brasil. Se você prestar atenção, tem 10 ONG novas, uma delas é saúde. É filantrópica. Agora, não convém misturar negócios com filantropia, porque aí você não faz nenhuma nem outra. São coisas separadas. Para ser eficiente, você precisa separar. Eu queria dar uma ideia, até que eu fui num hospital esse fim de semana, muito reconhecido, e só o estacionamento pagou R$45 por 1 hora. Em Israel, os hospitais, especialmente no fim de semana, o estacionamento é gratuito para incentivar que os pacientes sejam visitados. Então, eu acho que ações dentro de tudo que se ganha na medicina privada, que possa contemplar um pouco outros lados. É o seguinte, eu doei 60% para Tzedakah. No meu tempo, dou 80% para Tzedakah. Daqui a pouco não sobra nada. Não tem problema. Alguém precisa ter tempo para comer, beber e dormir. Você concorda? O Rabino me ensinou uma coisa. Aprenda a falar não, porque senão você está morto. Mas tem resposta para tudo. Tem que saber falar não. Senão você não sobrevive. E se você é um cara morto, não produz mais. Não faz mais bem.
Mas é uma boa ideia essa do estacionamento, hein? Eu não estou aí. Não é algo que me interessa esse assunto de estacionamento. Eu penso no atacado, não é para mim, eu não sou detalhista. Aham. Eu sou generalista. Essas 10 ONGs que você falou que compõem a plataforma do bem, que é combate à pobreza, prostituição, saúde, sustentabilidade. São a 11ª posição. Tem nomes de embaixadores que a gente pode citar? Tem embaixadores que já aderiram, tem alguns sendo convidados, tem alguns que estão pensando, tem alguns que recusaram. E isso tudo está embaixo da Luciana Temer? Embaixo do Dr. Eliorne, por enquanto. Dr. Eliorne. Mas qual Daqui um mês, meio, vai ter um presidente, vai ter embaixadores, eu vou ficar na retaguarda. Aqui, Eli, por favor. Vou ficar na retaguarda daqui um mês e pouco. Mas qual é a função exata de Luciana Temer, filha do Temer? A Luciana é presidente da Liberta e faz parte do núcleo geral do todo. Ah, tá. Aaron Zimmermann é presidente do Instituto Cirela, que faz parte do todo também. Então, Instituto Cirela, a gente não falou do Instituto. O que ele faz exatamente e para quais entidades ele se volta? O Aaron Zimmermann é presidente, ele faz o que ele bem entender. Ele costuma ajudar as pessoas do bairro, as pessoas pobres do bairro, onde tem shopping, tem escritórios. Ele decide. Ele decide para onde destinar os recursos. Ele decide. Ele está aqui, não? Não. Aaron está viajando. Está viajando. Aliás, deve ter voltado amanhã, sexta-feira. Hoje é quinta. Volta segunda. Eli, vou pedir para você aproximar o microfone Mona, aqui. pois não. Tá ótimo. Ela está há muito tempo, Maiana, querendo perguntar, essa moça aqui atrás do Jorge, aqui de azul. Boa noite, meu nome é Zailde Dantas, faço parte de uma das empresas que patrocina aqui a Unibus Cultural, sou advogada dessa empresa. Qual a empresa? É a Cateno. Uhum. E eu tenho acompanhado o senhor Eli em algumas entrevistas, em algumas palestras, e admiro muito, uma honra estar aqui, e principalmente ter a oportunidade de fazer essa entrevista. Me chama muita atenção essa característica dele, de falar de Deus e de falar do bem. E, dentro disso, e voltando um pouco, né, eu gostaria de, se possível, será que ele poderia partilhar com a gente algum testemunho da vivência dele, de experiência com Deus? Posso. Meu Obrigada. filho mais velho estava esquiando faz tempo. Caiu, a Suzy estava com ele, levou no médico, tinha um problema no fêmur. Ele falou, não vai crescer mais. Foi em Genebra, que é onde moram os pais, foi no médico, no fêmur não vai crescer mais. Voltou no Brasil, médico, não vai crescer mais. Foi para Nova York, não vai crescer mais. Nós jejuamos, a clínica Maio era recém-aberta, havia ressonância magnética nova. Jejuamos, lemos Terrilim, sabe que é Psalmos, fizemos crianças pobres lerem Psalmos também, fizemos caridade. Meu sogro, que teve os pais, repito, classificados em Auschwitz, chorou para Deus para não castigá-lo de novo. Deu uma sinagoga no Chile. Meu filho entrou na ressonância magnética em Clínica Maio. 2 dias depois estava andando. Nunca mais o problema surgiu. Isso não é prova de Deus? 15 médicos falaram que a doença era irreversível. Sumiu. Isso o que é? Prova de Deus. Sim, eu creio. Essa eu tenho várias. Então não preciso mais provas. Sim. Que idade ele tinha? 8. 8 anos. Você falou de magnéticas que eu não entendi. Não, a Clínica Maio comprou um aparelho de ressonância magnética. Uhum. Ele entrou. Na ressonância. 2 dias depois estava andando. Quando 15 médicos falaram, 16, que nunca mais ia poder andar, a doença sumiu. O que é isso? Quando um cabalista assume uma posição como o Rabino Ber, o que é isso? É fé, é inspiração divina dele. Quando a pressão sobe 30 vezes, esse não é mérito meu. Quando, te dou mais exemplo, estávamos no Brasil, havia uma crise imobiliária. Decidimos morar na Califórnia. Então fomos para San Diego. Depois de passar um mês, voltei para São Paulo. Passei no Rebbe de Lubavitch, na época. Nova York. Falei, Rabino, eu quero morar na Califórnia em função da crise no Brasil. Ele falou,
volte no Brasil e não fique na Califórnia. A crise no Brasil terminou e começou na Califórnia. Ponto 1. Ponto 2. Esse mesmo Rebbe de Lubavitch. Meu sogro estava visitando ele à noite, em Nova York. Ele falou, meu sogro pediu para ele, o Rebbe, refuah shlema para minha filha. Meu sogro tem 2 filhas, uma que mora na Suíça e uma no Brasil. Refuah shlema é curar doenças. Ela estava doente. O Rebbe falou, bom parto. Rebbe, quero curar a doença. Ele falou, bom parto. Terceira vez, Rebbe, cura a doença, bom parto. Aí o sogro liga para a mulher dele, acho que o Rebbe ficou bem com o gagá. A Suzy, naquela noite, fizemos uma festa de Shivá para a abertura da Shivá em São Paulo. Levantamos recursos. Ela liga para a mãe dela, estou grávida. Como se explica? Entendeu? O Rebbe sabia que estava grávida. Como que ele vai saber? Em vez de falar para o meu sogro, boa saúde, ele falou, bom parto. É muita presunção saber que isso vem do nada. Deus estava lá. Assim por diante. Tenho 20, 30 provas, não preciso mais. Como você vê... Quer mais um exemplo para dar um pouco de risada? Queremos. Sabe o que é OTN, o PC? Não. Era uma moeda de correção trimestral ou mensal, quando a inflação era muito alta. Era praxe no mercado vender correção trimestral passada. Ou seja, em abril a gente vendia correção do trimestre passado para ganhar mais. Era praxe no mercado. Certo ou errado era um fato. Eu fazia como todo mundo. Uma pessoa não gostou, quis me indiciar. Eu peguei o melhor advogado, não fez nada. O cara do cartório veio no escritório, em casa 2 vezes, falaram que não estou. Um dia ele me pegar. Como não queria ser indiciado, o que eu fiz? Eu rezei. O que aconteceu? O DOPS queimou. Sozinho. Sumiram as provas. Isso o que é? É Deus. É um fato, não é brincadeira. O DOPS queimou totalmente, não sobrou nada. É a providência divina. Com certeza. Incrível. É um fato, não estou falando piada nem mentira. Bom, você contou coisas de sucesso, mas como você vê, por exemplo, a Segunda Guerra e o Holocausto, onde tantos rabinos foram queimados? Sabe por que houve guerra? Deus quis. Houve Holocausto, Deus quis. O povo judeu é um povo como chama? De ser testado. Quando você bate no teu filho, você tem um filho? Sim. Bateu no popô dele? Não. Nunca bateu no popô? Eu bati. Por que eu bati? Para educá-lo. Não pense que eu bati com prazer. Bati com desprazer, mas bati por bem dele. Deus nos castiga à sua maneira. A verdade divina é muito maior que a verdade humana. A gente não entende Deus. Vamos entender um dia depois. Não nessa terra. Na Bíblia está escrito, meus caminhos não são os caminhos de vocês. O infinito, que sou eu, não entendo o infinito que é ele. Um dia vou entender, mas não agora. Nós, judeus, calamos a boca e seguimos em frente. Tem uma história que tem no escritório, um livro muito bonito. Rakover. Tem um judeu polonês que está na Segunda Guerra Mundial. Está no gueto de Varsóvia. Os alemães entraram, invadiram o gueto com cachorros, gases e bombas e canhões. Mataram a família dele, 2 filhos, a mulher, os pais. Ele falou o seguinte, Deus, vou morrer daqui a pouco. Você é cruel, você é bandido, você é vagabundo, você é ruim, mas vou morrer acreditando em você. E morreu. Nós somos assim. A fé é você passar por problemas, aceitar. Um dia você vai ver a verdade. Não nesse mundo, não nessa hora. Fé é acreditar em algo a mais. O povo judeu tem Deus como bandeira. Nós não entendemos o caminho de Deus. Fé é acreditar em Deus. Entender Deus é impossível. Eu tenho prova de Deus, mas não dele. Não direto, indireto. Eu acho que o Gabriel Zeituni da Unibis, vice-presidente, obrigado Repito, pela presença. Não me interprete mal as palavras que eu falei. Não. Ele Importante. quer fazer uma pergunta. Não, eu quero dar um testemunho, na realidade. Há 18 anos atrás, o Eli me chamou para a gente iniciar um processo de tirar crianças das escolas não judaicas e colocar em escolas judaicas. Nós começamos com 10 bolsas e hoje nós estamos distribuindo 500 bolsas. Esse é um exemplo dos projetos que ele patrocina. Tá? Muito obrigado, Eli. Obrigado a você. Você é a alma do negócio. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Eli. Viva, Gabriel.
Alguém levantou a mão aqui à minha direita, Maiana, e depois a Olga, minha prima, que está aqui atrás. Então, vou fazer a Olga primeiro, que não perguntou ainda. Deixa eu chegar o microfone para ela. E aí, depois, Maiana volta aqui. Aqui na frente. Mona, então é o seguinte, você comentou que eu nunca vim, mas eu estou gostando muito de estar aqui e vou começar a vir mais vezes. E realmente o que me atraiu foi, além de você, foi o Hélio, porque eu conheço ele já há algum tempo. E a minha história com o Hélio foi assim. Na verdade, ele não sabe muito bem, mas quando eu era menor, eu ouvi que uma vez o Hélio ele fez um bar mitzvah para o filho, e que todos os presentes, ele dizia que ele não queria ganhar presentes e que ele queria que tudo fosse doado para uma entidade. Aí eu fiquei curiosa e falei, puxa, quem é essa pessoa? Eu fiquei curiosa para conhecer, mas eu não sabia como. E com o passar do tempo eu fiquei ficando mais madura e conhecendo mais pessoas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Hélio. E todas as vezes que a gente se encontrava, a gente falava vários assuntos e a maioria deles eram espirituais. O que eu sinto é que tudo que acontece, muitas vezes as pessoas veem só depois, às vezes muito mais tarde. Mas eu recebo o sinal vendo nos dias de hoje. Então, a minha pergunta a pessoa que recebe o sinal nos dias de hoje, por exemplo, se eu tive algum sofrimento e de repente eu recebi algum mérito por isso, significa que se eu estou vendo nos dias de hoje é também porque eu vejo Deus? Essa é a minha pergunta. Não entendi a pergunta. A minha pergunta é o seguinte, tem pessoas que podem fazer o bem ou podem fazer alguma coisa, mas ou alguma coisa acontece com elas e elas não veem o porquê nos dias de hoje. Pode acontecer alguma coisa tanto difícil como não difícil, mas nos dias de hoje ela não consegue ver. Eu consigo ver um sinal de Deus depois do que acontece, de alguma coisa que eu recebo em troca por isso. É normal isso? Muito normal. O que é cegueira? Mas a pergunta que eu queria fazer é, eu vi que, pela entrevista, eu vi que teve 2 grandes momentos na sua vida que você passou por uma transformação. Primeiro foi quando você falou que era ateu e passou a acreditar em Hashem, e depois um outro momento que você disse que já encontrou a sua missão no mundo, de fazer o bem, influenciar outras pessoas a fazerem o bem. Então eu queria que você explicasse como que a gente, os jovens hoje em dia, conversa com vários amigos, a gente tem dificuldade para entender a nossa missão nesse mundo. Qual você acha que é o melhor processo para na tua idade, difícil enxergar a missão. É um fato, é muito difícil. Agora, se alguém quer, você consegue se analisar, se conhecer e aprofundar no conhecimento. Você consegue chegar lá, se você quiser. Eu cheguei a mim depois dos 40, talvez, ou 50. Não é óbvio. O jovem tem muita dificuldade em abstrair. Agora, se você for um herói, parabéns. Tenha um bom professor, ajuda muito. O professor tem que ser puro, não pode ser um cara interesseiro. Quando tem interesse de dinheiro, não é professor, é charlatão. Uhum. Mariana? Então, você falou de 10 ONGs, mas não seria importante também ter uma ONG para pesquisa? Porque muita pesquisa se transforma em saúde. Sim. Né? A gente Posso dar uma sugestão? Sim. Assuma uma ONG da pesquisa e você encabeça o negócio. Eu já um pouco já faço isso. Não, você não está me dando conselho? Sim. Eu não sou biólogo, não sou médico. Tem que ser alguém do ramo. Encabeça você e faça isso acontecer. Tá bom. A gente não pode fazer tudo. Ou você fica no laboratório, ou você fica... Também não consigo fazer tudo. Eu gostaria, não posso. Vamos, dentro desses conhecimentos todos que você tem, será que não teria alguém que... Não conheço muitos biólogos, muitos cientistas, não conheço. Não frequento, infelizmente para mim. Aliás, não frequento ninguém, não é... Quais são os seus hobbies, Eli?
Leitura. Sim, mas só a judaica, de livros religiosos Torá? Biografias, filosofias, cabala. A cabala que eu leio, cabala de bebê. Eu repito, cabala de verdade ninguém sabe. Quando fala cabala, é tudo ficção. A cabala de verdade não é para nós. Nós não temos capacidade de entender cabala. A gente faz filosofia da cabala, que é diferente. Mas esses rabinos americanos, todos que dizem que agora tem uma ordem para espalhar a cabala. Tem muito charlatão no mundo, muito charlatão. Qual cabala que você... Eu não faço cabala, faço filosofia da cabala, que é diferente. Cabala eu não faço, eu não sei fazer. E com quais livros, quais autores? Tem vários. Ari Kaplan é um deles. Te dei um livro uma vez, O Caminho de Deus, não te dei? Sim, sim. Leu? Não, você me deu semana passada, foi antes. Não deu tempo. Se você ler, você vai entender o que é. É muito bom livro. E você tem, além... Quando você lê? Que horas que você lê? Sábado, como não faço nada, não ando de carro, não falo por telefone, não faço negócios, leio 7, 8, 9 horas sábado. E sua esposa também fica lendo do lado dela? A esposa briga comigo um pouco e lê um pouco. Mas ela também te acompanha nesse ritmo? Não, nós não somos iguais nesse sentido. A mulher mais pé no chão, eu sou mais lá em cima. Por que uma das empresas, acho que é de saúde, chama Abapuru? Por que você escolheu esse nome? Alguém escolheu por nós e a gente gostou. Ah, tá. Porque é um nome que identificado com o Brasil, de uma pintora brasileira. Foi a sugestão de alguém. Não foi minha. Como foi o contato com a Xuxa para ela ser a personagem da campanha? Uma campanha. Da campanha da prostituição, né? Houve outras. Sim. Quem apresentou ela para mim foi Fábio Weingarten. Sim. Eu não tenho relações com as estrelas. Fez um trabalho bonito. Só. Sim. Não é um ato importante na vida. Não, mas ela tem uma história também de abuso, né, na família, por isso né? Que ela ajudou. Assim. Por isso que ela ajudou. E os seus filhos vão nesse ritmo também de rezar antes da leitura? Meus filhos são mais religiosos do que eu. Sim. Eles fizeram yeshiva, os 3. Então tem muito mais base do que eu em termos de religião. Eu conheço bastante filosofia da lei. Não conheço a Alahá. Sabe o que é Alahá? A lei. A lei. Não sou doutrinário. Eu gosto mais da parte filosófica. E como, pensando que você é alguém de Alepo, que está sendo destruída há alguns anos, a gente está sendo bombardeado por imagens dessa cidade tão acabada com a guerra, como você vê isso assim? Vejo isso como muito, muito triste. Qualquer cidade do mundo destruída é sinal de tristeza. Qualquer criança abusada é sinal de tristeza. Mas como não apito nada, não tenho poder para fazer nada, eu não tento focar muito nisso. Só foco naquilo que eu consigo fazer. Naquilo que eu não consigo fazer, não resolvo nada. Política, não falo, porque não apito. Se eu apitar A, B, C, D, tanto faz como tanto fez. Minha voz vale 0. Agora, essas guerras todas estão gerando essas hordas de imigração enormes que a gente vê hoje pelo mundo. Então, você pensa em, eventualmente, trabalhar com a causa dos refugiados? Mona, você faz jornalismo? Sim. Faz pesquisa também científica? Não. Por quê? Porque não dá para fazer. Tem pessoas maravilhosas como Isaías Coll, a Maiana. Também não consigo. Eu repito, ou você faz tudo ou não faz nada, ou faz alguma coisa bem feita e foca. Não dá para fazer tudo na vida. Alguém me falou... Sim. Eli, aproveitando o gancho que você voltou a falar de leitura e cultura... Esse é um professor, um leitor assíduo. Você? Sou um modesto estudioso. Eu sou nem modesto. Como? Eu sou nem modesto, sou analfabeto estudioso. Não é não. Isso é prova da tua modéstia. Cuidado, muito modéstia também não é bom. Eli, quais são os assuntos não religiosos de leitura que você gosta? Você falou em filosofia. Quais são teus autores que você gosta? Eu sei que você leu Jean-Paul Sartre e costuma citar. Faz muito tempo que não leu. E costuma citar. O inferno são os outros. Essa peça é maravilhosa. Wicklow.
É bom que você fale para a plateia o que é o Biclô. Quer que eu conte? Foi montado aqui no Brasil entre 4 paredes, com a Margarida Rey e outros no TBC. 2 homens e uma mulher morrem. Como fizeram mal na vida, eles vão num apartamento fechado, sem janelas, com luz, e não dormem, não comem, não bebem, porque no outro mundo não se come, não bebe. Então ficam lá. Primeiro dia, a conversa é maravilhosa, que fantástico. Então, se esse é o inferno, estamos bem feitos. Uma semana depois, eles se afastam um do outro, não aguentam ficar 24 horas juntos. Um mês depois, não conseguem nem dialogar. 2 meses depois, cada um fica na ponta do quarto, não podendo nem enxergar o outro. Aí o Jean Paul fala, l'enfer c'est les autres, o inferno c'est les autres, isso aqui pela eternidade. Isso também vale muito para quem não faz o bem no mundo. O problema vai ser eterno. Quem não faz o bem vai pagar por isso, eternamente. É a mesma coisa. Quais as leituras? Gosto de biografia. Filosofia, como você lê, não sei, não entendo. Você falou que lê, que você lê. Mas não o livro que você lê, porque você é muito mais culto do que eu. Não. Estou sendo honesto. Você quer que eu minta, eu posso mentir. Eu, filosofia, não gosto muito, não entendo muito. Pelo menos, os filósofos franceses têm um vocabulário muito difícil para mim. Muito difícil. Você já leu Spinoza? Não, um pouco, no colégio. Ouviu falar? Ouvi falar. Te recomendo. Fiz isso no colégio onde seu pastor faz 56 anos. Talvez o Rabino Weiton não vai gostar muito que você lê Spinoza, mas eu te recomendo. Que tal você me presentear um livro desses? Como? Que tal você me presentear um livro desses? Tá. E Maimônides? Li também. Mas hoje as minhas leituras são outras. Tem livro de história, de biografia, de guerra. Gosto muito de guerra, Segunda Guerra Mundial. Adoro, não sei porquê. Temos em comum. Tem um livro, Segundo o Holocausto, de Martin Gilbert. Quem leu, eu chorei. Aliás, deixa eu dar também um depoimento, como o Gabriel deu. O sogro do Eli, sim, que perdeu toda a família, quando ele estava no campo de concentração, ele prometeu para ele mesmo, foi o que ele me contou, que se ele se salvasse, uma das coisas que ele faria era divulgar ao máximo o que aconteceu, para não se esquecer. E ele faz isso. Ele patrocinou uma edição do mais completo livro sobre o Holocausto que houve, do Martin Gilbert. E olha que o Holocausto é o tema mais difundido, mais editado no mundo. E ele participou. E o Eli está distribuindo isto para pessoas que têm acesso a formadores de opinião, professores. Eu, modestamente, estou colaborando. Vira e mexe, eu peço aí para a secretária do Eli mais. Inclusive, agora nós vamos ter uma reunião com a diretora das escolas municipais, que está querendo, foi sensibilizada, eu falei com ela, e está querendo realmente introduzir de alguma forma curricular ou extracurricular o estudo do Holocausto. O livro que eu mandei para ela foi esse, que o Eli está distribuindo para todo mundo, do Martin Gilbert. Estava, não tenho mais, preciso fazer de novo. Eu ainda tenho uns 10, 12. Tem uma ideia de ampliar o investimento em educação pela ONG, porque você já ajuda muitas escolas e yeshivot judaicas, né? Mas quando eu digo educação de um modo geral, de escolas laicas... Essas causas todas são laicas? Sim. Todas, sem exceção. Da plataforma do bem, você diz? Todas são laicas. Sim, mas na questão da Cirela, do Instituto Cirela... que é... Cirela, o homem faz o que ele quer. 99,9% não são judaicas. Não são judaicas. 99,9% não são judaicas. Voltando à questão dos 60% da sua fortuna doado para a causa da filantropia. Quem administra isso, essa gestão desses recursos? Para onde eles vão? Tem um Rabino Chama, teu amigo, tem mais 2 moças e tem mais equipes. O Rabino Chama, teu amigo. Rabino Chama? Ele é o coordenador-chefe. Tá. Chama Andy? Chamai Rafael Chamá. É o sobrinho dele, o da Yeshiva, né? Yeshiva. Alguém mais gostaria de perguntar? Eu acho que a gente pode, eventualmente, encerrar. Eli, você gostaria de falar mais alguma coisa? Quero ver se a mensagem do bem chegou, claro. Se a mensagem da alma chegou, se a mensagem da missão chegou. Porque estamos na Terra.
o que vai ter depois desse mundo, o que vai ter, o que é a alma, o que vai ter na alma no outro mundo vindouro. Acho que isso é muito importante. Saber da minha vida não vale nada. Se a mensagem não chegar lá sobre algo a mais para enriquecer, não terá sido perdida. É fundamental que a mensagem chegue em cima algo a mais na vida de cada um. Enriquecer-se, fazer o bem, é o que conta no mundo. Façam o bem, que é a melhor coisa do mundo. Alguém me perguntou o que eu gostaria que escrevesse no meu túmulo. Eu falei, esse homem tentou fazer o bem. A nossa missão é fazer o bem. Bem maiúsculo. Façam isso e pensem no assunto. Se não tiverem convictos, façam uma análise interna. Quem quer falar com Deus, é muito fácil. Na cama, sozinhos à noite, vocês meditam sobre Deus. Primeira vez que você meditar, você acha que você é uma louca, um louco. Segunda vez, menos louco. Na 20ª vez, você vai se inspirar. Terá sido a resposta de Deus para você. Nós não precisamos de intermediários. Podemos falar com Deus direto. Cada um de vocês pode falar com Deus porque a alma é eterna. A alma do ser humano é a alma divina. Deus não morre, a alma não morre. Sabe que depois da morte o corpo fica, mas a alma sobe. A alma não morre nunca. A alma é divina como Deus. Então preservem a alma, que é a única coisa que nós temos de verdade é isso. Não é matéria, não é o dinheiro, não é a cadeira, não é o uniforme, não é a roupa, não é o uniforme. É o bem que a gente faz. Façam o bem, pensem no bem, ajudem terceiros e pensem em Deus, porque sem Deus não teria vida, nem mundo, nem ser humano, nem judaísmo. Beijo para todo mundo, as mulheres em particular. Obrigada, Eli. Obrigada a todos. Eu queria dizer que o próximo História Contada vai ser na data acho que é 25 de setembro, com o Jaime Garfinkel, da Porto Seguro. Esse é o nosso próximo História Contada. Todos vocês convidados, e se quiserem depois rever a entrevista do Eli na internet, no YouTube. Obrigada. Boa noite.